Já estamos de volta, mais um programa especial para você acompanhar conosco aqui pela sua TV FAMESP, TV Unesp. Programas sempre especiais onde nós levamos até você informações das nossas unidades aqui de Bauru, também de Botucatu, Tupã e Itapetininga. Informações que geram aí conteúdo para que você conheça as nossas atividades. Hoje eu recebo nos nossos estúdios para esse bate-papo gostoso o Robson Bragueta. Robson, obrigado pela sua participação conosco, aceito o convite para vir bater um pouco papo, colocar um pouquinho da sua experiência ali à frente da maternidade. Para que você não sabe ainda, o Robson ali hoje é o gerente administrativo da maternidade Santa Isabel e vai nos contar um pouquinho da sua trajetória pela FAMESP, a sua trajetória ali na maternidade, aquilo que ele conhece tão bem, por isso nós convidamos. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Robson, vamos começar, né? Falar do ser jovem ainda, né? E a gente sabe do tempo que você já está aí na FAMESP. Conta um pouquinho da sua história, como que foi, tudo começou, por que o Robson veio para as unidades hospitalares, trabalhar com o hospital, como que foi um pouquinho da sua história? Eu cheguei aqui em 2006, quando eu fui aprovado no processo seletivo para oficial administrativo. Entrei inicialmente trabalhando na farmácia central, como oficial do setor, onde era responsável pela dispensação dos medicamentos para as unidades e também responsável pela entrega desses medicamentos nas unidades hospitalares aqui do Hospital Estadual Bauru. 10 dias depois surgiu uma nova oportunidade para trabalhar como oficial administrativo também na farmácia de medicamentos excepcionais, a Medex, que hoje distribui os medicamentos de alto custo do DRS aqui no Hospital Estadual também. Lá eu permaneci por 6 anos, primeiro como oficial administrativo, logo depois eu fui aprovado no processo seletivo para técnico de farmácia e desenvolvi as minhas atividades ali durante 6 anos no balcão de atendimento da Medex. Em 2011 eu fui convidado a ser supervisor da Central de Atendimentos aqui do Hospital Estadual, que é a maior recepção de pacientes aqui hoje, que realiza aí para mais de 30 mil atendimentos mensais. Em 2012 chegou a maternidade Santa Isabel para compor aí o rol de unidades gerenciadas pela FAMESP. Foi quando surgiu o convite para que eu fosse integrar a equipe daquela unidade para fazer a implantação da gestão FAMESP, uma vez que a maternidade estava sendo gerida até então pela extinta Associação Hospitalar, e a FAMESP ia começar a implantar um modelo de gestão lá. E lá estou até hoje, primeiro como supervisor, depois supervisor técnico. Em 2020 eu assumi a função de assessor administrativo, prestando os meus préstimos ali mais próximo à diretoria, e agora recentemente assumindo a gerência administrativa do hospital. Olha, uma história bonita, né? Uma história aí rica de momentos, né? De desafios, né, Robson, que a gente sempre tem na vida, né? E se a gente não abraçar esses desafios, a gente não conquista os espaços que a gente quer ainda na vida, né? Eu conheço o Robson, não tem muito tempo, mas desde quando cheguei fui muito bem acolhido também pelo Robson dentro da maternidade, ali que eu fui visitar para conhecer um pouquinho da atividade, e a gente sabe como que ele é dedicado ao serviço que ele desempenha, às atividades que ele desempenha. Robson, ali na maternidade, vamos falar da maternidade, que hoje é o local que você tem ali, acho que se perguntar, Robson, onde que fica isso, o que acontece nisso, o Robson já conhece todos os cantos ali da maternidade. Como que é para você a maternidade? Você perceber a evolução da maternidade, o processo da maternidade, e hoje ser a maternidade referência para vários municípios, né? Hoje são 17 municípios fora, mas Bauru 18 municípios, né? Atendendo toda essa região, e a preocupação de vocês, né, em prestar um melhor serviço, compor com os funcionários. Como que é esse processo, Robson? A maternidade, nós costumamos dizer que nós temos uma relação de amor muito próxima com esse hospital. Nós chegamos lá em 2012, pegamos um hospital completamente sucateado, estava muito degradado, um prédio ruim, instalações elétricas, hidráulicas, a higiene era precária porque a antiga gestora vinha passando por problemas financeiros muito graves. E nós chegamos com o desafio de mudar completamente esse contexto. E foi o que a gente foi implantando dia a dia dentro daquele hospital. Primeiro, com o modelo de gestão da FAMESP, uma organização social pautada em protocolo, segurança do paciente, qualidade no atendimento e transparência com a população. Em seguida, veio um marco na nossa história que foi a reforma completa do prédio estrutural, que
deixou a maternidade 0 quilômetro para a população. E hoje nós trabalhamos especificamente e muito duramente na questão da qualidade. Hoje nós temos um hospital moderno, 100% equipado. Eu diria inclusive que é um dos mais modernos do estado de São Paulo em questão de tecnologia, de mão de obra, de equipe multiprofissional. E agora nós partimos para um novo desafio, que é a qualidade hospitalar e a segurança do paciente como nosso foco principal. Antes que você falar um pouquinho da qualidade, você falou assim da reforma, né, de todo o processo. A gente vale lembrar que vocês estiveram ali dentro da reforma, mas o hospital não parou, né? Quais foram as dificuldades? Porque eu fico imaginando, é poeira aqui, é ajeita ali, acerta aqui, né? E é tudo funcionando, bebês nascendo, né? E como que foi esse processo? Eu vou parafrasear aqui uma fala do nosso diretor executivo, Dr. Rúgulo, que eu acho que caracteriza muito bem essa fase que durou aí quase 4 anos, que foi a fase da reforma. Ele costuma dizer que nós trocamos o pneu com o carro andando. E foi exatamente isso, porque nesse período nós continuamos realizando aí os nossos 300 partos mensais, as nossas 600 internações, as nossas 50 cirurgias ginecológicas, tudo isso com uma equipe de pedreiro, pintor, encanador, muito barulho, muito tapume, a nossa equipe de controle de infecção hospitalar trabalhando duramente para que isso não impactasse de maneira alguma na saúde dos nossos... Que a gente já se preocupa tanto com, né, essa questão, né, de infecções e tudo, e o movimento todo acontecendo ali. Exatamente, e o remanejamento constante de salas, porque a gente precisava, o hospital ele foi evoluindo por áreas, a reforma. Então nós precisamos remanejar os pacientes, precisamos remanejar os quartos, precisamos adaptar unidades. A nossa UTI neonatal, por exemplo, que hoje é a nossa menina dos olhos, é a nossa... Referência também, né? Referência para 38 municípios aqui da região. E às vezes até mais, porque você sabe que é um equipamento muito... Quando necessita, tem que buscar onde tem. Exatamente. Então, para você ter ideia, a nossa UTI neonatal, ela funcionou por quase 6 meses dentro de um quarto, completamente adaptado e sem termos nenhum tipo de impacto na assistência. Então, assim, foi realmente um desafio muito grande. Bauru não possui outra unidade materno-infantil SUS, então a maternidade não tinha o privilégio de poder fechar as portas para fazer a reforma e reabrir. Reinaugurar, assim, né? Vamos pensar, né? Não tem como, né? Não, por isso que a gente costuma dizer que a maternidade ela não foi reinaugurada, ela fez a transição de um espaço antigo para um espaço novo. E totalmente. Quem não conhece a maternidade, quem aí quer conhecer, procura o Robson lá para você ver o que é a maternidade hoje. E eu tenho certeza que ele vai também resgatar em alguns momentos fotos antigas, né, do que era a maternidade para você ver, né? É um hospital de primeiro mundo, né? É um hospital de filme, é um hospital que tem aí a referência. Se você entra lá na unidade, parece que você não está num hospital, né? Você se sente muito bem, né? Muito bem acolhido também por essas reformas, né? E claro, pelo lado humano dos profissionais que estão ali também, né, Robson? Hoje nós temos muito orgulho de acompanhar a evolução da maternidade de Santa Isabel, que hoje, por sinal, ainda nós temos reconhecimento por parte da Secretaria Estadual de Saúde como referência em humanização na assistência ao nascimento. E somos, inclusive, maternidade apoiadora. Nós servimos de base para que outras unidades se espelhem na rotina assistencial e no fluxo de atendimento da nossa unidade para replicar essa assistência em seus hospitais, em suas cidades aqui da região. E a gente falando de humanização, você também é presidente da Comissão de Humanização, é isso? Né? Ainda sou presidente. Ainda é presidente, né? É uma comissão importante, né? Que a gente vê que isso impacta, né, no todo o serviço, né? A humanização, a forma que você atende ao cliente, a forma que você atende o paciente, todo o processo, ele impacta, né, Robson? Não tem jeito, né? Quando você fala de humanização, você não existe a necessidade de um vínculo financeiro, uma obrigatoriedade de investimento financeiro. 90% da rotina de humanização ela está voltada exclusivamente para o cuidado. Então você investe na formação e capacitação da equipe absolutamente. Então não precisa gastar dinheiro mudando cor de parede, mudando o estofado da cadeira. Não, nós precisamos investir no acolhimento da equipe. E foi isso que nós trabalhamos de 2012 até hoje. E foi o que tornou o hospital referência. O investimento na equipe como um todo, desde a nossa equipe de manutenção, a equipe de limpeza, até os nossos médicos especialistas.
Olha, isso a gente fica feliz em entender, né? E eu fico tentando buscar imagens, né? Mas é muito difícil a gente entender isso, porque o ser humano, ele é de ações, né? De gestos, né? E de abraço, de acolhimento, né? E o nascimento de uma criança fortalece isso também, né? Fortalece essa construção de nós sermos mais humanos, de percebermos como é a chegada à vida, né? de um ser humano. E eu acho que isso fortalece também vocês entenderem ali e abraçar os pais, né, acolher os pais, que a gente sabe, infelizmente, tem casos que são mais difíceis, né? A gente fala aqui daqui a pouquinho também da prematuridade, né? Tem casos que os pais vão lá para ter o filho e deixam o filho lá, né? E se não tiver o lado humano para ter essa acolhida, para dialogar, fica muito mais difícil, né, Robson? Nesses 10 anos dentro da maternidade de Santa Isabel, eu aprendi que o parto ele é muito mais amplo do que aquilo que a gente visualiza, porque nós carregamos conosco a imagem de que o parto é um momento feliz de nascimento, onde uma família está nascendo, mas nós não podemos esquecer que muitas famílias passam também pelo desgosto da perda. Então nós também preparamos a nossa equipe para lidar com a perda neonatal, né? Com o óbito, com o natimorto, com o aborto. Hoje também nós trabalhamos aí a questão do aborto legal, que são as situações em que são previstos em lei, em que a mulher ela foi abusada. Então ela tem o direito garantido em não prosseguir com essa gravidez. A unidade também se credenciou para a oferta desse serviço para a população. E tudo isso vai compondo cada vez mais aí a nossa gama de ofertas. Tem também a questão da prematuridade, como você citou, que é uma luta muito grande para a família lidar com um bebezinho que chegou antes do tempo e ele precisa de recursos intensivos, e ele é muito pequeno, ele é muito frágil, então tem tudo isso aí para a gente lidar lá dentro daquela unidade. Qual dificuldade acho que você deva ter enfrentado ali, que foi a maior dificuldade? Você fala, poxa, essa aqui foi difícil, mas nós superamos. Porque eu imagino, né? A gente tem alegrias, tem momentos bons, mas também tem momentos que não são agradáveis, né? E depois você fala para mim um momento bom também, que fala, poxa, esse momento foi o melhor como profissional. Os episódios tristes, eles são frequentes, porque assim, a gente é uma unidade de alto risco. Então a gente lida muito com a perda. Então já teve caso de gestante chegar transferida de outro município. Eu nunca vou esquecer de uma gestante que passou mal na ambulância, vindo de outro município, regulada pela CROSS para atendimento de urgência. E infelizmente ela não resistiu, ela não conseguiu chegar viva até o hospital para que a gente prestasse assistência. É aí que a gente põe os pés no chão e pensa mais uma vez o tipo de assistência que nós vamos prestar. Porque assim, a gestante, infelizmente, ela partiu, mas a família ficou. Nesse caso específico, o bebê também faleceu. Mas existem casos em que a gestante parte e o bebê fica, né? Exatamente. E que tipo de acolhimento você vai ofertar para essa família? Então, quando a medicina ela não é uma ciência exata. Muito diferente do que muitas pessoas pensam, que não pode haver erros. Não, na verdade é uma conta que a gente não tem como prever o resultado. Então desse episódio especificamente, a gente ficou muito chocado, porque nós estávamos, a equipe estava... Fica na expectativa, né, esperando para cuidar, preparada, né? Porque nós somos comunicados que estava vindo uma gestante em estado grave, de uma cidade que fica a 40 minutos de Bauru, que não tem estrutura de alto risco para recepcionar essa gestante. Então a equipe ficou a posto. Para você ter ideia, nós tínhamos na porta da maternidade, na porta mesmo, ali na saída da Rua Araújo Leite, médico obstetra, médico neonatologista, enfermeiro, técnico de enfermagem, maca, cadeira de roda, tudo posicionado para a gente recepcionar essa gestante, o que infelizmente acabou não acontecendo. E isso marcou muito a minha vida, porque eu estava lá no momento e eu vi uma gestante fica naquela jovem. Expectativa toda, né? Exatamente. É aí que a gente precisa parar e refletir. Falar assim, poxa vida, é uma vida que se foi. E a alegria? Qual a sua maior alegria ali dentro também? São muitas também, porque a gente vê aí bebês de 20 semanas que nascem aí com 500 gramas, perdurarem dentro da nossa unidade neonatal com 30, 90, 60, 120 dias, até alcançar
o peso mínimo e as condições para desmamar do respirador e conseguir ir embora para a família, junto com a família. Isso a gente vivencia todo dia. Mas o episódio que me marcou até hoje foi o primeiro nascimento trigemelar da maternidade. Foi uma experiência muito bacana. Nós estávamos em reforma, uma gestante com uma barriga imensa, gigantesca. Ela não sabia que ela estava grávida de 3 menininhos. Na verdade, 3 bebês, porque foram 2 meninas e 1 menino. E foi toda aquela movimentação para nós prepararmos leitos para recepcionar. E eu lembro de toda, assim, uma movimentação muito positiva. E isso me marcou também, até porque foi o nosso primeiro parto trigemelar na gestão FAMESP, dentro da maternidade. Olha, que é importante, né? Essa marca também, né? Que fica, sim, né? Sim. E, Robson, quando você me falou aí das crianças, né, que nasceram aí com 19 semanas, 20 semanas, né? Você chega aí lá na UTI, verificar essa criança, olhar ela, você chega a acompanhar um pouco desse processo, que eu acho que deve ser mágico, né? De você saber que tem um caso ali, não só administrativamente você ficar à sua mesa, né? Eu estou te falando porque eu acho que você vai, pelo que eu estou aqui já colocando antes, né? Porque assim, eu acho que deve ser muito lindo, né? Você ver essa evolução, né? Embora nós estejamos trabalhando no bastidor da unidade, a diretoria administrativa, a gerência, ela tem uma proximidade muito grande com a área assistencial. Nós temos por hábito, os gestores da maternidade têm por hábito visitar as unidades por rotina. Então, para você ter ideia, o nosso diretor administrativo, ele não adentra a sala dele antes de visitar todas as unidades. Então, ele chega na unidade, primeiro ele passa em todos os setores, vai verificar como está, para depois assumir a função de diretor dentro da sala dele para resolver os trâmites administrativos. Exatamente. Comigo não é diferente. E até porque, além de gestor administrativo, eu também faço parte da comissão de humanização. Então, eu sempre estou muito próximo, conversando com os pais, conversando com as mães, acompanhando os bebês. Nós temos lá também na maternidade o trabalho do berçário, o berçário virtual. E muitas vezes sou eu que faço essa rotina também. Às vezes eu preciso de ajuda, eu subo para ajudar. Às vezes eu subo para conversar com o paciente sobre... A ouvidoria também é uma ferramenta muito importante de gestão e eu também faço pesquisa com o paciente. Então, não é raro você me encontrar dentro das unidades, seja ela a obstétrica ou a neonatal, conversando com os pacientes e trabalhando acerca das expectativas que ele tinha sobre o nosso serviço. E isso é uma ferramenta de melhoria, a gente precisa fazê-la rodar todos os dias. Eu sempre aprendi, né, dirigindo ao veículo de comunicação, porque você só tem notícias se você acompanhar os processos, você só tem melhoria se você entender o que está acontecendo lá fora, né? Porque você não vai só reproduzir dentro de uma sala, você vai reproduzir um todo por ter um olhar, porque você teve um olhar por aquilo também, né? Eu acho que assim fica um pouco disso que você falou, né? De entender todo o processo, de conhecer o processo, para ver as dificuldades, porque de repente chega algo técnico para você, e você vai ter uma visão totalmente diferente, você vai ter uma visão humanizada, porque você viu um quadro lá, você viu como que era o caso. Então, acho que isso ajuda bastante, né? E que sirva de exemplo para todos os outros gestores em todas as ações que tiverem dentro de uma unidade de saúde, principalmente, né, Robson? Eu acho que isso é uma marca muito forte da gestão FAMESP nas unidades hospitalares aqui de Bauru. A proximidade da gestão com a assistência. A gente não consegue estabelecer um vínculo, na verdade uma separação dessas duas áreas, porque elas são parceiras, elas correm juntas. Sem uma boa administração, a assistência falha. Se a assistência não é bem prestada, a administração precisa entrar como suporte para que isso aconteça de maneira cada vez melhor. Então, isso eu aprendi aqui na gestão FAMESP mesmo, que não existe a divisão entre administrativo e assistencial. Somos todos um. É uma unidade só, trabalhando pelo único objetivo que é atender da melhor maneira possível e com os recursos disponíveis o paciente que precisa da gente. Eu acho que assim, muitas instituições têm isso no papel, né? Tem isso no papel, totalmente desenhado como que deve ser, né? Aqui a gente percebe que isso ultrapassou muito claramente os papéis de cada um também, né? Não só o papel físico, mas os papéis de cada um, né? Ele ultrapassou, ele virou algo que é natural, né? Virou algo natural. Por isso as referências acontecem, por isso que a gente tem recebido aí informações, tem Ministério da Saúde
categorizando a maternidade, tem ações importantes acontecendo em outros municípios. Por quê? Por esse motivo, né, Robson? É de sair mesmo dessa marca do documento para o fazer, né? Exatamente. E o resultado é nítido. Quando você trabalha com administração, a gente não pode pautar só em elogio e reclamação. Sim. Mas uma coisa que a gente percebe, quando você está trabalhando de maneira correta, as reclamações diminuem, as queixas diminuem, a insatisfação diminui. E a gente percebe isso diariamente dentro do hospital. Talvez pela proximidade da gestão, estar junto desses pacientes dentro das unidades? Pode ser que sim. Mas uma coisa é fato, é a proximidade do processo administrativo e assistencial que traz esse resultado. E hoje ele é muito palpável dentro da maternidade, a gente consegue visualizar isso com muita clareza. A gente está falando muito aqui, né, da condição de atendimento para com o paciente, né, o paciente seja o bebê que está nascendo, seja a mãe, né, seja seus familiares. E a relação com os funcionários, Robson, a relação com o quadro ali dos profissionais que estão ali, também tem que ser bem engendrado, tem que ser bem entendido um com o outro, o papel, né, porque assim, infelizmente nós vivemos num mundo competitivo, né, e as pessoas elas estão competindo todos os dias umas com as outras. Né? Como que é lidar com isso também? Porque a gente tem isso, a gente tem que lidar, porque senão isso vai refletir no atendimento que você tem ali com o paciente, com a mãe, com o bebê. A gente vem de um processo de gestão hospitalar muito pautada na presença do médico, na pessoa do médico, na personificação da medicina. Sim, como o principal funcionário, o principal personagem dessa estrutura. Aos poucos, isso ele vai sendo ampliado. Então, hoje, por exemplo, não se faz assistência sem a equipe multiprofissional, sem a presença de um terapeuta ocupacional, de um fonoaudiólogo, de um fisioterapeuta, da equipe de enfermagem, que é extremamente importante no processo de assistência à saúde, principalmente quando a gente fala de assistência ao parto e nascimento, para você ter um exemplo. Hoje, 92% dos partos normais da maternidade de Santa Isabel é realizado por um enfermeiro obstetra. Eu ia falar isso agora, já tirou um pouco dessa figura só do médico, né? Existe uma equipe e essa equipe ela é qualificada para que faça essa atividade, né? Exatamente. Quando a gente fala, por exemplo, de reabilitação de um neonato, de um bebezinho que nasceu aí prematuro e com baixo peso, claro, a presença do médico ela é primordial, mas também esse bebezinho aprende a respirar porque ele não sabe, ele nasceu antes do tempo, por conta de uma fisioterapeuta que faz um trabalho intensivo e diário, 24 horas, ensinando esse pequeno a respirar. Nós temos ali o técnico de enfermagem que cuida dos acessos, que cuida da administração de medicação, nós temos o enfermeiro dentro da UTI neonatal, para você ter ideia, a proporção hoje de enfermeiros é maior, inclusive, do que técnicos de enfermagem. Então, nós temos toda uma equipe, nós temos uma terapeuta ocupacional, trabalhando a rotina, não só dos bebês, mas também dos pais. Então, tudo isso é muito importante. Então, hoje, a gente desmistificou um pouco a atribuição do sucesso na administração hospitalar só à equipe médica. Hoje não, é uma equipe mesmo. E não podemos esquecer também as nossas equipes de apoio. A gente não pode esquecer que para uma unidade hospitalar funcionar de maneira correta, a gente precisa de porteira, a gente precisa de segurança, e todos eles estão inclusos no processo de acolhimento do paciente, eles fazem parte da equipe como todo. Talvez seja o primeiro a acolher, né? Talvez seja o primeiro a receber, de repente você está limpando ali a frente da unidade, chega um paciente, você talvez seja o primeiro a perceber o processo. Né? Hoje é uma coisa tão... faz parte do trabalho que os nossos recepcionistas, por exemplo, eles conhecem a maneira que o carro estaciona ali na porta. Muitas vezes eles percebem a presença da família chegando já de maneira afobada com o carro ali, porque para o usuário hoje é assim, rompeu bolsa, vai nascer, então é aquela correria. Ainda tem um processo todo ali, né? Mas isso é para quem está dentro da área. Exato, mas é natural, Exatamente, o usuário ele não tem esse discernimento. Quando o nosso recepcionista percebe essa chegada, o que ele faz? Ele já abre a porta e já vem com uma cadeira de roda. Então, assim,
todos fazem parte do processo de atendimento, todos fazem parte do processo de acolhimento, desde o momento em que a família chega até o momento que ela se despede, a gente orienta a alta e ainda dá uma lembrancinha para levar ali. E aquilo que eu comentei, né, dessa competitividade, com essa ação, ela diminui, né? Que você faz parte de um processo todo, né, e você não precisa competir com o outro para ser o melhor, porque a equipe tem que ser melhor, né? Todo mundo tem que ser melhor para que aconteça algo, né? Uma prova disso são as reuniões multiprofissionais. Hoje não é raro a equipe médica pedir a orientação e o auxílio da equipe multiprofissional, seja da enfermagem, seja do fisioterapeuta, do técnico de radiologia. Então hoje a gente percebe mesmo um clima de parceria, sem contar, voltando aí, não querendo puxar a sardinha para a humanização, mas quando, por exemplo, você chega numa unidade neonatal e ela está completamente decorada pelos nossos funcionários. Eles separam... Iniciativa própria. Iniciativa própria. Então, eles providenciam ali a decoração para comemorar o mêsversário dentro da unidade. Tudo isso é tocado pela equipe do setor. Não existe uma equipe de festas que vai lá e providencia tudo aquilo para comemorar. Não, é a nossa equipe que está ali dentro. Eles estão inclusos na relação com o paciente. Isso é maravilhoso da gente entender, né? E a gente já está chegando quase ao final do nosso programa e a gente deixou um pouquinho para falar sobre qualidade, né? Falei, vou deixar um pouquinho para a gente falar. Você falou assim que tem aí ações que já estão sendo voltadas para cada vez mais melhorar essa qualidade, né, Robson? Queria que você falasse mais um pouquinho sobre essa ação importante. Qualidade, eu diria que é um passo à frente na maturidade do trabalho de gestão. Hoje a maternidade, na verdade, não começou hoje o trabalho, nós começamos a investir em qualidade. Qualidade eu acredito que ela já venha sempre, mas a gente vai melhorando, é isso? Exatamente. Né? Então nós começamos a trabalhar com foco na qualidade em 2013. No primeiro ano subsequente à chegada da FAMESP na gestão da maternidade. Então lá naquele ano nós começamos. Por quê? Nós pegamos um hospital praticamente do zero. Um hospital que praticava assistência, mas ela não tinha a documentação necessária para pautar os protocolos clínicos de assistência, não só para a área médica ou multiprofissional, mas também a área administrativa. Então nós viemos aí evoluindo e investindo nisso. 2022 é um ano muito importante para nós. Nós comemoramos 10 anos de gestão FAMESP e nós estamos muito próximos de receber a visita de acreditação. Nós estamos aí participando do CQH, que é o Compromisso com a Qualidade Hospitalar, que é uma organização voltada e pautada na selagem. A gente recebe um título quando a gente alcança aí a qualificação de hospital qualificado, um hospital de qualidade. O que nós fizemos nesses 10 anos? Trabalhamos paulatinamente em segurança do paciente, e na implantação e padronização dos atendimentos, dos protocolos médicos, de enfermagem, de equipe multiprofissional e administrativa. E nós estamos chegando aí hoje na conclusão da implantação desse processo. Então ele já é maduro e nós estamos dando um passo à frente que é trabalhar agora em direção à qualificação do hospital. Olha isso, né? A gente ter essa identificação. É que você que está em casa, às vezes não sabe quanto trabalho tem para deixar, para ter o melhor atendimento, para fazer que quando você chegue na maternidade ali, você consiga ter ali, como o Robson, né? Ali tem um profissional, o outro para te atender. E todos estão pensando, né, Robson, né? Nesse melhor atendimento, nesse melhor acolhimento, nessa melhor qualidade, porque a gente sabe, né? Ninguém vai para uma unidade de saúde porque quer. Né? Apesar que na maternidade é até gostoso, vai porque vai vir uma vida, né? É diferente, né? Mas uma unidade de saúde ninguém quer estar ali, né? Vai porque tem necessidade, né? Então, quando se tem profissionais pensando, a gente fica mais tranquilo do outro lado, né? Nós sabemos que tem uma retaguarda muito boa, porque a hora que nós chegarmos lá, alguém vai ter uma atividade, uma ação para nos deixarmos bem, né? E fico muito lisonjeado em ter a minha imagem relacionada a um hospital que eu amo com todo o meu coração e principalmente por representar aqui uma equipe hoje composta por 507 funcionários e eu quero que eles também, quando forem assistir esse material, e tenham a certeza que eu estou aqui representando o trabalho que eles também
realizam dentro da unidade e que eu sei que eles também têm tanto orgulho de estar lá dentro quanto eu. Perfeito. E claro, obrigado a você também que nos acompanha em mais um programa aqui pela sua TV FAMESP, TV Unesp, ali, conhecendo, mostrando e dando aí a oportunidade de falarmos da nossa saúde, do que está acontecendo aqui na nossa região principalmente, e essa região reflete para o nosso estado, para o nosso país, para o nosso mundo, que a gente espera que todas as unidades tenham esse cuidado, como a gente falou da maternidade aqui hoje. Até lá!